Podemos? Mateus? Não, ninguém sabe. Já está aqui. 22:34. Deixa eu ler nessa versão. Ao ouvirem dizer que Jesus havia deixado os saduceus sem resposta, os fariseus se reuniram. Um deles, perito na lei, o pôs à prova com essa pergunta: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Respondeu Jesus: ame ao Senhor, o seu Deus, com todo o seu coração. Diga comigo: com todo o seu coração, com toda a sua alma, com todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. Nós vamos até o 40. E o segundo é semelhante a ele: ame ao seu próximo como a você mesmo. Desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Feche os seus olhos, por favor. Deus, obrigado pela tua palavra, obrigado por tudo que o Senhor já ministrou, liberou sobre nós essa noite. Mas, Pai, fala ainda mais, nos leva ao lugar que o Senhor quer nos levar. Nos encontra aqui essa noite, Senhor, que ninguém saia daqui sem ser alcançado pela tua graça, pelo teu amor, Pai. Nós te pedimos que essa palavra não volte vazia. É assim que tu falas através da tua palavra, da Escritura, Senhor, e ela não voltará vazia, em nome do Senhor Jesus. Diga amém. Hoje eu quero falar sobre ser inteiro. Hoje eu quero ministrar sobre ser único. Eu quero pensar com você acerca de algo completo, uno. Talvez a palavra integridade seja a melhor palavra para isso. Algo não quebrado. John cantou um pouquinho aqui, nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar, nada fora do seu devido lugar. Para isso, a gente precisa pensar na nossa vida como uma casa. Como uma casa que só prospera se ela estiver completamente unida. A gente pensa no ser humano, corpo, alma, espírito. Isso muito mais para entender, para estudar. Mas é impossível, digo a você, separar o ser humano em partes. Não dá para dizer onde a razão começa e termina, onde o emocional começa e termina, onde o espiritual começa e termina. Todas as vezes, e não foram poucas, que o ser humano, talvez na melhor das intenções, tentou fazer isso, ele caiu em algum extremo. Então, algumas pessoas eram racionais demais, porque cultuavam praticamente a razão, que a razão tinha que ser o ponto alto da vida, né? Obviamente isso vem de fora para dentro, a cultura lá fora, principalmente o que nós herdamos da Grécia, e nós herdamos muita coisa, o pensamento, a filosofia. Outras pessoas são extremamente emotivas, ou emocionalistas demais, e aí é o que eu sinto e ponto. Se eu não sinto, não é bom. É o que eu sinto, o discernimento está no sentimento, e isso é um outro extremo. Então, é quase uma negação da razão. A gente não precisa escolher entre um lado e outro, a gente precisa ser completo. Nós precisamos ser equilibrados. É impossível separar razão e emoção. Eu vou te dar só um exemplo do que eu estou falando. A pessoa mais racional desse mundo, eu acho que dá para baixar um pouquinho o meu, aqui, não na frente. Tá, é por isso que eu estou afastando. Tá bem alto ainda. Tá? Baixa um pouquinho na frente, também está alto. É aqui, né? Som. Vou falar bem pertinho para vocês terem a noção. É uma sobra grande. Deixa o Felipe aí, vem cá, Lázaro, porque daqui você vai ter uma dimensão melhor. Ó. Som. Tá bem. Porque senão eu vou ficar me poupando, sabe? Ok. Som. A. Não sei se deu para dar uma enxugada.
foi. Então, olha lá. Ei. Eu vou te dar um exemplo do que eu estou falando. Você pode pegar a pessoa mais racional desse mundo. Se ela passar por uma situação difícil assim, de um luto, que ela não espera, rapaz, ela vai assim, de 0 a 100 no seu emocional. Mas você não é razão, mas você não é racional. Tem gente que tem uma dor de barriga, você já viu? O organismo reagir, o seu corpo reagir a uma emoção descontrolada. Por quê? Porque é impossível separar as áreas. Você pode até separar para estudar, mas todo ser humano é um misto disso. E que bom! É por isso que Jesus vai falar de todas as áreas quando ele fala sobre amar a Deus. Nós vamos entender cada uma delas. Você está comigo até aqui? Você é uma casa. E essa casa precisa estar intacta. Essa casa precisa estar completa. Essa casa não pode ter rachaduras. Casa fala de habitação. Na primeira aliança, o templo simbolizava a presença de Deus. O templo simbolizava a presença de Deus. Apesar de Deus ter dito que não habitaria em casas feitas por mãos humanas. Mas você lembra, quando o primeiro templo foi inaugurado, a glória de Deus encheu aquele lugar. Então, para um judeu, para um israelita, o templo tinha e tem um significado incrível. Então, quando se pensava na habitação de Deus, na casa de Deus, se pensava no templo. Mas na segunda aliança, já não há mais templo. O templo foi destruído pelo menos 2 vezes. Uma vez reconstruído, destruído novamente. Quem é a casa de Deus? Sou eu. É você. E essa casa não pode ter rachaduras. Essa casa precisa ser completa. Essa casa não pode ser dividida. Por isso, hoje eu quero falar de uma casa inteira, de um ser humano que é completamente de Deus. Fim de uma casa dividida. O que divide uma casa? O que compromete a unidade de uma casa? A casa é você, amém? Hoje eu não quero falar especificamente da casa família, eu quero falar da casa indivíduo. A casa é você. O que faz com que você fique dividido? O que é que compromete a sua integralidade? Quando a sua casa pertence a mais de uma pessoa. Se você, na nova aliança, é o templo e a morada do Espírito Santo, ou seja, de Deus, porque o Espírito Santo é o próprio Deus. Quando você divide a glória de Deus, a sua vida está dividida na mão do Senhor e de mais alguém, a sua casa está dividida. É por isso que a Bíblia diz assim, que eu não posso amar a 2 senhores, eu não posso agradar a 2 senhores. E naquele texto em específico ele fala sobre dinheiro, mas não é só o dinheiro que divide a casa. Não é só o amor e o culto ao dinheiro que divide a casa. Muitas coisas podem dividir uma casa. Ou o senhorio de uma casa, ou o dono de uma casa. A casa é você, a casa sou eu. Em Mateus capítulo 25, Jesus afirma, Jesus, porém, reconhecendo-lhe os pensamentos, conhecendo-lhes os pensamentos, disse: todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Alguém acha esse texto para mim também? Está em Mateus 25, para você saber qual é o verso. Precisa entrar nesse verso agora. Mateus 25. Jesus está falando que um reino dividido não subsiste, que uma casa dividida não subsiste. Por quê? Tem prazo de validade, irmão. Sou de Deus, não sou de Deus. Isso eu entrego a Deus, essa área eu não entrego a Deus. Qual é o verso? Vamos entender. Coloca para mim assim que descobrirem. Quer que eu leia de novo? Mateus 25, só preciso do verso. Conhecendo-lhes os pensamentos, diz: todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto. Primeira coisa que eu queria, por que eu quero esse verso? Porque eu vou esmiuçar esse verso. Primeira coisa que esse verso diz é: Jesus conhecendo-lhes o pensamento.
Jesus sonda o nosso coração. Jesus sonda a nossa mente. Não adianta, irmão, você pode dizer que ama a Deus, você pode dizer que adora a Deus, Jesus sabe. Não adianta eu falar que amo a Deus, Jesus sabe. É desse lugar que Jesus está dizendo assim, Jesus conhecendo-lhes os corações, está dizendo, uma casa dividida não subsiste. Jesus está olhando, verso... Então era o verso 25, né? Capítulo 12. Capítulo 12, verso 25. Coloca para mim, por favor. Mateus 12, 25. A primeira informação é essa, irmão. Não adianta eu aparentar amor a Deus, não adianta eu aparentar que eu sou crente, não adianta eu aparentar espiritualidade. Jesus está dizendo assim, conhecendo-lhes o coração. Jesus vai sondar. Como Jesus conhecia os pensamentos deles, disse-lhes. Pode passar um pouquinho, né? O verso não cabe todo. Então a primeira coisa que eu preciso entender é essa. Segunda coisa, ao nos dividirmos, nos tornamos os maiores sabotadores de nós mesmos. O texto vai dizer, todo reino dividido... Quem divide o reino? Eu mesmo. Isso se volta contra quem? Contra mim mesmo. E o que é que Jesus está falando? Sou eu que tenho a capacidade de abrir a porta para dividir. Sou eu que permito a rachadura. Não acontece se eu não permitir. É o reino dividido contra si mesmo. Tem alguém entendendo o que eu estou falando? Sim ou não? Às vezes a gente dá um poder para Satanás que ele não tem. Ele vai acessar o que eu abro. Ele vai entrar por onde eu dou acesso. Então Jesus está dizendo, é o reino dividido contra si mesmo. A maior bobeira que você pode fazer, a maior bobagem que você pode fazer, a coisa mais pesada que você pode fazer contra você mesmo, é não estar uno em Deus, é não ter sua vida completamente em Deus, todo o reino dividido contra si mesmo. Nós somos os grandes responsáveis quando a nossa casa está rachada, nós somos os grandes responsáveis quando nos tornamos uma casa dividida. E o inimigo, pastor, volto a dizer, só tem acesso pela porta que eu abro. Além disso, qual é o resultado de uma casa dividida? O texto está falando, ficará deserto, e toda a cidade, ou casa dividida, contra si mesmo, não subsistirá. Olha para mim, irmão, às vezes eu vejo pessoas que antes eram casa de Deus, antes eram cercados de pessoas que tinham o mesmo morador. Quem? O Espírito Santo, você é a casa. Casa sempre cheia, acompanhado de pessoas que tinham a mesma visão, que conversavam as mesmas coisas, que amavam a Deus, agradavam a Deus, habitação de Deus, pessoas falhas, óbvio, nós somos falhos, mas começa um projeto de divisão na casa, quando a gente começa a colocar gente que não tem aliança com Deus, e a gente começa a se aliançar com gente que está olhando para outro lugar, irmão. Vem os novos hóspedes que a gente recebe. Sabe, eu não estou sendo literal aqui, eu estou falando sobre aquilo que você deixa acessar a sua casa, o seu lar, a sua vida, o seu coração. E eu vou te falar, inicialmente você vai gostar, porque as pessoas não cobram nada. Você vai, não tem cobrança, não tem prestação de contas. E às vezes você está cansado porque tem alguém te cobrando alguma coisa, tem alguém querendo te esticar para ser melhor, tem alguém te levando para um lugar em Deus. Só que essas pessoas, irmão, só ficam enquanto você puder supri-las. Quando você quebra, você descobre se essas pessoas são reais ou não. Olha aqui para mim, a Bíblia diz que mais vale as feridas de um amigo leal do que os galanteios de quem não tem interesse na sua vida. Mais vale as feridas de um amigo leal. Quantas vezes Deus tentou usar pessoas para mim, usou pessoas para mim, numa fase da minha vida em que eu não ouvi, que endurecia a cerviz. Cara chato, se metendo na minha vida, que cara chato, que menina chata. Ô amiga, você conhece essa história já? Você sabe onde isso vai te levar? Eu quero estar sempre com você, mas eu não queria ter que te ver de novo nesse lugar. Você é muito chata. Eu estou saindo com uma galera, ó, top. Cuidado, irmãos, com os hóspedes que acessam o seu coração, a sua casa.
Cuidado. Jesus é claro, toda casa dividida contra si mesmo não subsistirá. E eu digo para você, o alvo do inimigo é saquear você até que você desapareça, fique deserto. A casa fica deserta, ela não prospera. Até perceber que os sonhos que Deus tinha para você não vingaram, não aconteceram. Até uma casa virar um deserto. Por isso, a minha casa, a sua casa, a nossa casa, ela só pode ter um único Senhor. É lindo quando Josué diz assim, para uma nação inteira, a nação está se alinhando de Israel, e ele diz, eu não sei quanto a vocês, eu não sei sobre vocês, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. A minha casa é dele, a minha vida é dele, e é só dele e de mais ninguém. Me ajuda aí. Eu te falei, o que é que divide uma casa? Quando ela tem dois senhores. Quando ela tem dois senhores. Existem coisas, irmãos, que são conciliáveis. Algumas coisas são inconciliáveis. Eu espero que Deus fale com você, porque eu não queria citar algumas coisas. Eu já citei demais. Mas algumas coisas são inconciliáveis para quem ama a Deus e quem é crente. Vamos colocar assim. Algumas coisas são... Eu vou falar só uma. Aborto é inconciliável, irmão. Ah, pastor, eu sou crente, mas sou a favor do aborto. Você não é crente. Eu disse que eu não ia falar. Meu Deus do céu. Vamos para frente. Eu falei para você o que divide a nossa casa. Agora, como ter uma casa não dividida? Como ter uma casa sem divisões, sem rachaduras? A primeira é praticamente o que eu falei. Quando o nosso coração tem um único dono, e o dono é Jesus. Quando Jesus se torna o nosso maior amor. Quando todos os nossos relacionamentos, todos os nossos sonhos envolvem, tem como ponto de partida o amor a Deus. Eu não negocio isso. A pergunta é sempre, Deus, o Senhor aprova isso? O Senhor está nisso comigo? O Senhor vai nisso comigo? Em qualquer coisa que eu faça, seja no relacionamento, seja, enfim, no negócio, seja o que for. Quando amamos a Deus de todo o coração, não o trocamos por nada, não o trocamos por ninguém. Lembre-se, o seu primeiro e grande amor é Jesus. Você está comigo até aqui? O coração é um órgão vital, e é um órgão de grande importância. Por isso a Bíblia usa simbolicamente esse lugar como a sede, a casa das nossas emoções. O lugar das nossas emoções é simbólico, o coração é um órgão, mas ele usa esse lugar para simbolizar o lugar das nossas emoções. E então Salomão escreve em Provérbios 4:23, sobre tudo que você deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. O que é fonte? De onde nasce, de onde parte os seus desejos, de onde parte os teus sonhos. Se você guardar o coração, é a fonte, é de onde sai. Por isso que um coração envenenado, irmão, não sai nada ruim. Por isso que um coração ferido só sai ferida, só sai rancor, só sai mágoa, só sai desconfiança. Salomão está dizendo, se você guardar o seu coração, a sua fonte não estará contaminada. Coração. Quem perde o coração perde tudo, porque tudo começa e termina no coração. Como ser uma casa sem rachaduras? Segundo lugar, ame ao Senhor com a sua alma. Primeiro ele disse, ame ao Senhor com todo o seu coração. Por isso que eu não acredito em crente que não tem a capacidade de chorar diante de Deus. Se você não chora na igreja, chore pelo menos no seu quarto, numa devocional que você fizer. Eu não consigo acreditar, é porque eu sou maduro. Maduro o quê, rapaz? Oh meu Deus, e quando Jesus fala para a gente ser criança, onde é que você... Está muito longe de eu ficar velho, mas eu vou ficar velho um dia. Está muito longe. Mas quando eu ficar velho, eu ainda quero ser um menino. Está longe, irmão, está longe. Tem alguém para concordar? Ninguém, obrigado. Com todo o seu coração, diga, com todo o meu coração.
Diga assim: eu amo o Senhor. Eu te amo, Senhor, com todo o meu coração. Celebra o Senhor. Segundo lugar, como não ter uma casa dividida, ou seja, como ter uma casa única, sem rachaduras. Ame o Senhor com toda a sua alma. E o que é alma, pastor? Um dia eu ouvi uma ministração, muitos anos atrás, e eu achei umas definições melhores, uma das definições melhores que eu já ouvi. A alma é essa capacidade que nós temos dentro de nós, de conectar sentimento à razão. É o que faz comunicação entre os sentimentos e a razão. É a alma, é que faz essa ponte, esse link, é responsável por essa comunicação. Perceba que no texto que nós lemos, que nós escolhemos para ministrar hoje, primeiro Deus trata o coração. Primeiro Ele diz: ame o Senhor com todo o seu coração, é a primeira parte. Depois Ele vai garantir uma comunicação fluida entre coração e mente. Quem faz isso é a nossa alma. Ela vai comunicar. Pastor, por que você está falando isso? Você vai entender. Eu vi pessoas, eu vi casais, enfim, que pela falta de comunicação fluida, destruíram um amor verdadeiro. O que é que Jesus está falando? Coração, sede das emoções. Mente, entendimento, razão. Se eles se comunicarem com perfeição, meu Deus, vai fluir. Então eu vi pessoas que se amavam, mas elas não conseguiam se comunicar. Um falava uma coisa, o outro entendia a outra. Um tentava com intencionalidade chegar num ponto, o outro entendia outra coisa completamente diferente. Você está me acusando? Não, enfim, eles não se entendiam. Eles entendiam errado. Em um relacionamento, queridos, não se fala apenas com palavras, mas com atitudes, com gestos. Além de curar e restabelecer o alicerce, que é o amor, o coração, Jesus quer sarar a comunicação entre as nossas emoções e o que nós pensamos. Eu vou te deixar isso agora cada vez mais claro. Agora, eu vi pessoas que por anos não conseguiam aceitar o conceito de Deus como um pai, porque todas as vezes que a razão ouvia a palavra pai, o sentimento era de abandono. O sentimento era de grosseria, estupidez. Então elas rejeitavam a Deus, porque o conceito de pai não estava curado dentro delas. Então o sentimento não estava comunicando com um conceito racional. Tem alguém entendendo o que eu estou falando? Por isso que é tão importante. Jesus diz assim: me ame com o coração, mas me ame com a sua alma também. Esse entendimento e faz toda a diferença. E quando eu entendo, irmãos, que apesar do meu pai ser falho, de eu como pai ser falho, o padrão não vem de baixo para cima, mas vem de cima para baixo. Aquele pai não falha, aquele pai não abandona, aquele pai não abusa, aquele pai ama a tal ponto de entregar o filho que não pecou para trazer de volta todos os outros filhos. Esse é o padrão divino. Então a partir de hoje, quando você ouvir Deus é pai, mas é um pai, mas é o pai, então você precisa ter o seu coração curado, a sua alma fazer a comunicação para a sua mente. Se você entendeu, me ajuda aí em nome de Jesus. Uma alma curada faz a diferença, irmão. O padrão é: seja na terra como é no céu, que a realidade do céu invada a terra. Como ser uma casa inteira, sem rachaduras e sem divisões. Ame ao Senhor com todo o seu coração. Ame ao Senhor com toda a sua alma. Ame ao Senhor com todo o seu entendimento. Olha para mim. Olha aqui para mim. Tem gente que é sábia demais para amar a Deus. Tem gente que é culta demais para amar a Deus. Tem gente que é madura demais para amar a Deus. E você sabe que eu estou usando uma linguagem irônica, né? Porque não existe ninguém de verdade maduro que seja incapaz de amar a Deus. Mas algumas pessoas se acham tão inteligentes que elas são incapazes de amar a Deus. E talvez uma das últimas áreas da nossa vida, já te falei no começo da pregação, que não dá para separar. Tudo se interliga. Mas tem gente
que uma das áreas mais difíceis é conceber aqui, ó, que Deus existe, que Deus é fiel, que Deus é bondoso, é uma pessoa boa, é uma pessoa generosa, mas a mente não converte para Deus. E se a mente não converte, o coração não é alcançado e a alma não faz o seu trabalho, não comunica razão e emoção. Olhe para alguém e diga: hoje é quinta-feira, é aquelas palavras tutano. Aguenta aí que nós vamos chegar, aguenta aí. João 14, 21, Jesus diz assim: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Por que você está falando isso, pastor? Porque eu dei uma ênfase grande do coração, sim ou não? Vou de novo, tá? Sim ou não? Sim. Mas quem ama obedece. Não, eu amo, como eu estou arrepiado, como eu choro. Amanhã você vai obedecer? Hoje você vai obedecer? Mas custa, você vai obedecer? Ou você é do time apenas dos emocionais? Você conhece, você ama o Senhor com isso aqui também? Ó, eu não abro mão disso aqui, mas eu não posso abrir mão disso aqui. Eu não tenho que escolher um, eu tenho que escolher tudo. E Jesus está falando: você me ama, então você guarda os meus mandamentos, então você me obedece, então você faz a minha vontade, então você conhece a minha vontade. Porque amanhã você pode ir para um lugar, irmão, que não é de Deus, mas você vai ser arrepiado do mesmo jeito, você vai ser emocionado do mesmo jeito, e você vai trocar de Senhor. Por quê, pastor? Porque Deus não está habitando na sua mente também. É só emoção. E eu não estou pedindo para você escolher, agora eu estou dando uma ênfase, porque eu cheguei nessa parte da palavra. Não escolhe uma área, entrega a casa inteira. Não divide a sua casa, você é uma casa completa. Ei Deus, é com o meu coração, é com a minha alma, e é com a minha mente. Tudo é do Senhor. Eu rendo ao Senhor. Esses dias eu estava ministrando aqui, e a gente falou um pouco sobre isso. É quando eu não consigo, na lógica humana, explicar, mas mesmo assim eu digo: tudo bem, Senhor, eu não entendo, mas eu creio. Por isso, irmão, alguém já falou, eu vou replicar, não é meu, mas eu vou replicar. O pessoal acha difícil Jonas ter ficado no ventre de um peixe. Se a Bíblia dissesse que foi o contrário, eu ia crer também. Você está pensando, download, você vai entender o que eu disse. Mas tem gente que diz assim: até aqui eu creio na Bíblia, pastor, mas daqui para cá eu não creio. Você não quer se submeter à vontade de Deus nessa parte. É diferente. Eu concordo até aqui. Eu disse, é muita petulância. Eu concordo. Pastor, qual é a sua opinião? Isso é da Bíblia? Pastor, o que o senhor fala sobre essa área? Nem vou citar para não ter polêmica. É o que a Bíblia diz. É o que a Bíblia diz. Mas é porque a Bíblia diz isso. Pois é isso mesmo. Com toda a minha alma, com todo o meu coração e com toda a minha mente. O critério de justiça de Deus é perfeito, o meu é falho. O critério de bondade de Deus é perfeito, o meu é falho. O critério de justiça de Deus é perfeito, o meu é falho. Então eu submeto a minha mente também. É engraçado, irmãos, porque eu fiz alguns cursos, né, assim, me formei 3 vezes. Então, assim, era no último curso, que foi o curso de Direito, algumas pessoas ficavam assim, diziam assim: você é tão inteligente, você é crente, né? E toda a capacidade veio dele. Tudo que eu aprendi na minha vida foi na vida em igreja. Tudo. Eu lembro de uma cadeira que eu fiz, né, mas nem cadeira que a gente fala. Cadeira no tempo do meu pai. Aliás, eu sou mais novo, no tempo do meu avô. É o que hoje? É disciplina. Eu sou do tempo do ensino médio, eu nem peguei científico. Hermenêutica jurídica, não, eu não lembro, acho que era. E aí tinha que falar prática oratória também, tinha parte de oratória. E aí a gente ia treinar, né? E aí um professor disse assim: puxa, cara, você
Você leva jeito, rapaz. Eu vejo que você, quando quer enfatizar, você... E a gente nem percebe. Eu disse, tudo que eu aprendi foi na igreja. Tudo. Quando eu fui tocar na noite, irmãos, erradamente para mim, tá? Eu vou fazer aqui um parênteses. Para mim, eu não deveria ter ido, porque me fez muito mal. Os meus dons foram garimpados na casa de Deus. Por isso que quando eu prego sobre o filho pródigo, Deus me abriu assim uma chave para mim naquele texto, quando ele diz assim, juntando todas as suas coisas, partiu para uma terra distante, tudo que ele tinha foi o pai que deu. Ele nunca trabalhou, então ele usou das coisas de Deus lá fora. Conseguiu entender ou não? As preciosidades que foram desenvolvidas na casa de Deus foram usadas num lugar que Deus não estava. Toda a riqueza. E isso me doeu muito, me consumiu muito durante muito tempo. Porque Deus tinha me dado muitas coisas assim, dons, etc., para o uso dele, em favor do reino dele. E eu peguei os tesouros de Deus, que Deus me confiou, e eu levei para fora. E eu disse lá, muitas vezes, em muitas conversas, tudo que eu tenho, cada célula do meu corpo, glorifica o Senhor. Tudo, a minha voz, os meus dons, a minha forma de pensar, tudo precisa, porque é com todo o coração, é com toda a alma, e é com todo o entendimento, irmãos, todo o entendimento. O salmista vai dizer assim, no Salmo 119, verso 11, eu escondi a tua palavra no meu coração. Irmãos, essa para mim é a maior chave. Quando você pega, aspas, intelectualidade, razão, e você permeia, e você joga um óleo. Por quê, pastor? Porque foi para dentro do coração. Você misturou. Isso é incrível. A verdade, ela está encharcada de amor. Ela está encharcada de amor. A verdade, o mandamento, mas está dentro do coração. Não ficou só na mente. O legalista não consegue. O legalista diz, se você fizer isso, você vai para o inferno. O cara diz a mesma coisa de forma diferente, não faz isso. Deus quer te levar para o céu, mas com esse espaço você vai viver uma eternidade sem Ele. Aí o cara diz, eu quero ficar com Ele, então vem. É diferente, o cara sobe aqui e diz assim, ei, você vai para o inferno. Porque a verdade imutável, não muda a verdade. Ela encharcou, ela foi regada, porque ela foi guardada no coração. Como ter uma casa única, sem divisões? Entendendo, irmãos, que aquilo que eu penso, escuta o que eu vou falar, escuta. Pensamento modela comportamento. Eu aprendi na vida a conhecer algumas pessoas sem conversar com elas, porque pensamento modela comportamento. Quando é uma coisa única, sei lá, uma atitude assim, qualquer um é capaz de fazer, mas quando é reiterado, você começa a entender o perfil da pessoa, no que ela acredita, porque o pensamento modela o comportamento. Você conseguiu pegar ou não? Como ser uma casa sem rachaduras e sem divisões? Primeiro, quando o meu coração tem um único dono. Segundo, quando eu amo a Deus com toda a minha alma. Terceiro, quando eu amo ao Senhor, eu rendo ao Senhor todo o meu entendimento, coração, alma e entendimento rendidos ao Senhor. Perceba a harmonia perfeita entre todas as áreas que nos definem: emoção, linguagem e razão. É uma perfeita comunicação entre todas as áreas, nada fora do toque de Deus. Ele toca no coração, Ele toca na alma, Ele toca na mente. E aí eu chego no verso 39, coloca o verso 39 para mim, que é o segundo verso que nós lemos do texto principal apenas 2 versos, e essa parte que eu vou chegar agora, é tão importante quanto a primeira. Eu posso pegar emprestado seu tecladista, meu filho? Tudo é nosso, Cristo em nós, a esperança da glória.
Chama ele. Eu vou falar só para ele qual vai ser a música, que eu quero que você se surpreenda também. Mas você vai ser muito inteligente, você vai derrubar o serviço. Verso 39 está aí? Quem lembra para a mesa qual era o capítulo? Era o 12? 12, 25, não era? Agora é o 39. Não é esse não. Quando ele fala 34, eu falei 12. Foi, eu falei 12. Está gravado. 34, Mateus 34. 22. Pronto, vamos para o verso 39 agora, por favor. Verso 39. Vou falar só para ele aqui. Não dá muita bandeira não, para ele não. E o segundo mandamento, primeiro ele disse: ame ao Senhor com todo o seu coração, com toda a sua alma, com todo o seu entendimento. Depois ele disse, semelhante a esse, ele diz o segundo. Eu não fiz nada contra vocês, estão fazendo isso comigo. Pessoal, eu vou te pegar na saída. E o segundo é semelhante a ele: ame ao seu próximo, diga assim agora, como a você mesmo. Eu disse para você que uma casa inteira é uma casa que tem um único Senhor. Nós estamos falando de amor desde a hora que nós começamos. Eu falei sobre amar com o coração. Jesus falou sobre amar com a alma. E Jesus falou sobre amar com o entendimento. Você está comigo até aqui? Mas não tem como você amar a Deus se você não ama você mesmo. Não tem como você amar genuinamente a Deus se você não se ama. Eu quero fazer uma pausa enfática aqui. Algumas coisas ainda não viraram na tua vida espiritual, porque você ainda não se ama. Não dá para amar a Deus genuinamente, verdadeiramente, se você não ama você mesmo. Algumas pessoas ainda são enfermas, elas não conseguem se amar, elas não conseguem se celebrar. Aquela mulher no poço estava no 5º relacionamento, e o 5º relacionamento não era dela. Eu desconfio. Existe um perfil, se não era nela, existe esse perfil. Qual, pastor? Pessoas que colecionam relacionamentos, um atrás do outro, no afã de se sentirem afirmados ou afirmadas, valorizados ou valorizadas. Não vai acontecer até que você ame a você mesmo. Não vai acontecer até que você ame a você mesmo. Até quando você ama a Deus, você acha que não ama o suficiente, porque você não ama você mesmo. Perguntaram a Jesus sobre o mandamento mais importante. Ele falou de 2. O primeiro nós destrinchamos aqui: ame o Senhor, coração, alma e entendimento. E o segundo, semelhante ao primeiro, disse Jesus: ame ao próximo como você ama a você. Como você ama a você. O ponto de partida aqui, irmãos. Essa história dessa mulher no poço se repete na vida de tanta gente que não aprendeu a se amar de verdade. O medo de ficar sozinho, então se submete a tudo, aceita tudo. O que? Abuso, manipulação. Mas eu vou ficar só.
Ah, pastor, eu tenho medo de ficar sozinho, eu tenho medo de ficar sozinha. Isso demonstra o quanto essas pessoas ainda são equivocadas sobre o valor que elas têm. Está entulhado em dor, em perdas, em falta de amor próprio. Amarás o teu próximo como você ama a você mesmo. Talvez você diga hoje: pastor, eu quero voltar a amar a Deus. Volte a se celebrar, volte a se respeitar, volte a se amar, volte a se valorizar. Eu não sei, irmãos, eu não sei. É algo tão profundo, é tão mais profundo, que eu vi pessoas recém-convertidas, quando elas vinham para Deus, elas vinham com um peso tão grande, com um excesso assim tão grande, que eu ficava: você acabou de nascer de novo. Quem foi que te ensinou isso, esse conceito tão deturpado sobre Deus? Se você entendesse o quanto Deus te ama, se você entendesse o tamanho do amor de Deus por você, se você entendesse, se Deus por um instante abrisse a sua mente, seu coração e a sua alma, para sentir, comunicar e discernir um pouquinho da grandiosidade que é o amor de Deus por você, você nunca mais pensaria em tirar a sua vida. Você nunca mais colocaria a essência da sua alegria na vida de alguém, nas mãos de alguém que não fosse o seu Deus, que não fosse o seu Senhor. Você nunca aceitaria alguém te dizer que você é isso e aquilo, dizer assim: o meu conceito vem do Senhor. Quem diz quem eu sou é o Senhor. Tiago, capítulo 4, verso 5. Eu encerro aqui. Eu estava com tanta saudade desse negócio aí. Escuta o que eu vou te falar. Escuta. Com o coração, com a alma e com a mente. Ou supondes que em vão afirma a Escritura: é com ciúme que por nós anseia o Espírito. É com ciúme que por nós anseia o Espírito que Ele fez habitar em nós. Ele tem ciúmes de você. Será que você é importante para Deus? Pastor, por que minha vida está toda rachada e quebrada? Eu amo a Deus. Você ama você? Olha para mim, você já se perdoou? Porque eu tenho certeza que se você se arrependeu de verdade, Deus já te perdoou. Mas por que você não se perdoa? Por que você não se perdoa? E escreve em Deus uma história nova, e começa a escrever em Deus algo completamente novo, abandonando o que está lá atrás. Irmãos, quando eu olho para Paulo, eu acredito que foi muito difícil para Paulo dizer assim: Deus, mas eu consenti com a morte de Estevão, meu irmão. Hoje eu entendo que ele era meu irmão, mas na época eu não entendia. Eu acho que eu nunca vou me perdoar. Eu perdoo você, Paulo. Se perdoe. E se Paulo não tivesse sido curado, ele não teria recebido a grandeza das revelações. Deus teria levantado outra pessoa, mas nós recebemos desse homem porque ele se perdoou. A Bíblia diz lá em Atos que as pessoas lançavam as vestes de Estevão nos pés de Paulo, Saulo, e ele tinha alegria na morte de Estevão. Mas quando ele aceitou a Jesus, quando ele viu o que ele fez, eu tenho certeza, a Bíblia não fala, mas para ele escrever e ter a revelação, e para ser usado como foi, ele teve que se perdoar, irmãos. Está na hora de você se perdoar e deixar de ficar na festa dos filhos lá fora, como se você fosse um empregado. Você vai ficar dentro de casa porque você é filho.
Deus não vai te amar mais se você se humilhar, se depreciar. Humilhar, amém. Quando a gente está errado, a gente tem que se humilhar diante do Senhor. Mas se depreciar, coloca a tua sandália, porque filho não é escravo, anda calçado. Coloca a tua roupa nova e Deus vai colocar um anel no seu dedo. Mas para isso, se perdoa. Se perdoa. Ele tem ciúmes de mim.